glória a Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a majestade. A Ele nós devemos todo o nosso sentimento, todo o nosso ser, tudo aquilo que respiramos. Nós, hoje. Então nesse momento, dê o melhor aplauso para o Senhor. Oh, Deus seja louvado. Oh, Pai bendito. Oh, Senhor Deus. Oh, aleluias. Feche os seus olhos agora comigo. Pai querido, muito obrigado, porque ganhamos a vida eterna em Cristo Jesus. Muito obrigado, porque podemos te prestar culto, Senhor. Oh, Pai amado, queremos te prestar culto todos os dias das nossas vidas, Pai. Nos momentos devocionais, nas atividades cotidianas do dia a dia, Pai. Em tudo aquilo que fazemos, falamos, pedimos, percebemos, sentimos, Pai. Em tudo isso, Pai, nós queremos tributar a Ti o mais perfeito louvor na pessoa do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo que em nós habita. Oh, Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta vida plena. Muito obrigado, Senhor, porque as Tuas misericórdias não chegam ao fim, Senhor. Oh, Pai amado, oh, Senhor, e neste momento de bênção, declaramos também a Tua bênção sobre toda esta congregação, todas as famílias que fazem parte dela, todos os casais, jovens, crianças, pessoas da melhor idade. Oh, Pai amado, todos juntos, conectando gerações, Pai. Oh, Senhor, e esta conexão está em Ti, Pai. O Teu amor sendo derramado em nós, Pai. Oh, Senhor Deus, muito obrigado por tudo. Nós, assim, Te declaramos, Pai. Oh, Senhor, declaramos este amor infinito no nome precioso de Cristo Jesus. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aleluia! Oh, amém, 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 Senhor. Graças a Deus. Aleluia! Bom dia, graça e paz para todos vocês. Vocês estão felizes? O Senhor Jesus habita aí. Aleluia! Glória a Deus. Só podemos glorificar ao Senhor por isso. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Então agora você vai se assentar dizendo glória a Deus. Aleluias. Maravilha. Então ontem nós tivemos o culto das mulheres aqui à noite, não é? Foi uma bênção? Aleluia. Quem não pôde estar, pode assistir o culto no nosso canal no YouTube. Todos os nossos cultos ficam gravados ali no nosso canal. Amém? Então quem eventualmente não pode estar participando tanto ao vivo quanto depois estar assistindo em outro horário. E vai ter proveito também desta maneira, não é? A tecnologia aí servindo ao povo de Deus. Amém? Então vamos aproveitar tudo aquilo que nós temos, todos os recursos que nós temos aí em mãos. E ontem também foi o casamento do Gabriel e da Milena, né? Então foi um momento muito gostoso. Os noivos estavam lindos, felizes, né? Se emocionaram muito, né? Choraram bastante os dois. Foi realmente um momento, né? Muito gostoso. E o Senhor estava ali presente em todas as coisas, né? Agora eles estão viajando aí, fazendo a sua viagem de lua de mel, né? Então eles estão até o próximo domingo em viagem, né? Então louvado seja Deus por mais esta bênção que Ele concede no meio de nós. Amém? Você se alegra com todas as bênçãos? Então fala, eu me alegro. Amém, graças a Deus. E vamos continuar a nossa confissão vitoriosa da palavra de Deus? Quem quer ter vitória aí na sua vida? Você quer ter vitória? Vamos continuar confessando vitoriosamente a palavra do Senhor. Aleluias. E gostaria de dizer aos irmãos nesta manhã que quando Cristo é levantado aos céus, volta para a casa do Pai,
e é colocado à destra de Deus, à sua direita, quando ele faz isso, a minha vida e a sua vida também são elevadas juntamente com ele aos lugares celestiais. Então a gente sempre declara que quando Cristo morreu, nós morremos juntamente com ele. Quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com ele. Quando Cristo é glorificado nos céus, quando ele retorna para lá, quando passa a ter humanidade completa lá no céu, então nós também somos glorificados juntamente com ele. Por que nós somos glorificados juntamente com ele? Porque ele nos envia o Espírito Santo. Ele nos envia o Espírito Santo. Então, repita, quando Cristo subiu aos céus, eu fui glorificado juntamente com ele, porque o Espírito Santo foi concedido, foi derramado, e agora está aqui. É o Consolador. Aleluia. Consolador. Por quê? Quando Jesus estava em pessoa, e os primeiros discípulos ali podiam vê-lo, aqueles que tiveram contato com ele, tinham condições de vê-lo. Alguns viam sempre, outros nem sempre, mas puderam ter contato com ele. Então ele já estava ali consolando aquelas pessoas, mas de uma maneira limitada, porque ele não podia estar ali com todos ao mesmo tempo. Mas ele deixa muito claro, antes mesmo da sua partida, de que ele enviaria um Consolador. Esse Consolador seria o Espírito Santo. O Espírito Santo permitiria que todas as pessoas pudessem ter a presença real de Cristo, mesmo sem ele estar em carne e osso. Por isso que ele fala, eu vou enviar um Consolador. Mas Consolador por quê? Consolar do quê? Consolar de que ele não poderia estar pessoalmente presente em carne e osso. Mas a humanidade consegue se reencontrar com Deus justamente na pessoa de Jesus. Então, como é que ele estaria presente com cada vida? Somente através do derramamento universal do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é enviado. Jesus ascende aos céus e aí depois ele envia o seu Espírito Santo. Espírito Santo, então, consolador. Consola pelo fato de não haver a presença física de Jesus. E aí, nos consola em todos os momentos em que precisamos ser consolados. Não é verdade? Porque todos nós temos momentos em que a gente precisa de consolo, não tem? Não é tudo que é favorável, não é tudo que é fácil. Tem hora que a gente não está bem. Tem hora que a gente não está passando por algo que gostaria de passar. Tem hora que a gente gostaria de escolher diferente. É ou não é? Não tem isso? Todos nós temos esses momentos, não é? E aí, o Espírito Consolador vem e fala, calma, fique tranquilo, está tudo no controle. Nada saiu do controle. Aguarde. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluias. Se aquieta e deixa eu te consolar. Então deixa o Senhor consolar a sua vida, amém? Deixa Ele ser o consolador. Deixa Ele consolar você. Deixa Ele sustentar você na hora da aflição. Na hora que está tudo 100%, é mais fácil, né? Ah, eu sou alegre, né? Eu estimulo todo mundo, né? Eu estou feliz com todo mundo, está todo mundo feliz aqui comigo, não é? Mas na hora da dificuldade, aí você vai ver, né? Até que ponto realmente tem amor, tem carinho, tem afeto, tem consolação, não é verdade? Então nessa hora, precisamos estar ainda mais cheios do Espírito das consolações. Então nesta manhã, deixa o Senhor consolar. Deixa o Senhor consolar. Porque Ele é aquele que enxuga toda lágrima. E haverá o dia que toda lágrima já vai estar enxugada. Não vai ter mais choro, sabiam disso? O choro vai acabar. Não vai ter mais choro. Tá? Porque o Senhor mesmo, né, estará já definitivamente e eternamente com todo aquele que crê. Então, para nós chegarmos nesse ponto de entendermos quais são as bênçãos que temos na glorificação de Cristo,
Vamos começar a fazer um históricozinho e vamos ver o desenvolvimento da coisa, como é que foi. Começa abrindo lá em Ezequiel 36, 27. Abre lá em Ezequiel 36, 27. Vamos ver lá no Antigo Testamento como Deus projeta muito bem as coisas para cada um de nós e como Ele prevê tudo. Olha só, Deus sabia que para a gente obedecer a Ele, nós íamos ter dificuldade. Sabia disso? Deus sabia. Eles são tão limitados. Eles vão ter dificuldade para me obedecer. Mas se eles realmente quiserem me obedecer, vai ter jeito. Eu vou dar um jeito. Então ele fala, porém o meu Espírito, é o Espírito Santo, com E maiúsculo. Porém o meu Espírito no interior de vocês. Gostaram dessa? O próprio Deus toma a iniciativa e fala, eu vou pôr o meu Espírito dentro de vocês, no interior de vocês. Olha que Deus tremendo. Ele providenciou. E os levarei a agir segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente as minhas ordenanças. Então, para vocês conseguirem me obedecer, eu vou dar todas as condições para vocês. Eu vou colocar o meu Espírito no interior de vocês. E aí vocês vão conseguir obedecer. Pastor, como é que consegue então obedecer a Deus? Somente experimentando o Espírito Santo, Consolador, que vem habitar em mim e em você. E aí Ele vai inclinar a mim e a você, para que cada um de nós esteja agindo de acordo com o que Deus estabeleceu na sua palavra. E aí seremos fiéis aos seus estatutos, às suas ordenanças. Vamos conseguir ser fiéis, amém? Então olha, vocês já pararam para pensar? Deus providenciou tudo. Ele já deu todas as condições. Então, às vezes, a gente perde tempo com aquilo que não interessa. Às vezes, a gente perde tempo, né, com discussões inúteis. Ou, às vezes, a gente quer saber qual é o sexo dos anjos. Não é brincando aqui, não é verdade? Quando o que a gente precisa mesmo é aquilo que importa para a nossa vida. E o próprio Deus, na sua infinita sabedoria, no seu projeto eterno, Ele nos dá as condições. Então, como eles são limitados, eles vão ter muita dificuldade para obedecer. Tem hora que vão obedecer, tem hora que não vão. Tem hora que vão tentar, mas não vão conseguir. Então, para que não tenha problema, eu vou dar a providência. E eu vou pôr dentro deles o meu Espírito. Eu vou pôr dentro deles o meu Espírito. E aí sim, vou pôr, e aí vocês vão agir de acordo. Porque o Espírito Santo é que vai conduzir. Amém? Olha que bênção. Fala para quem está perto de você aí, que bênção. Olha o que o Espírito Santo faz. Fala com ênfase. Isso aí, com ênfase. Olha o que o Espírito Santo faz. Maravilha. Glória a Deus. João capítulo 7, 37. Vamos lá. Tem bastante versículo para a gente ler nesta manhã, amém? Glória a Deus. Vamos declarar essa palavra para nossas vidas. João 7, 37. E aí depois vamos ler até o 39, tá? Vamos ler a sequência até o 39. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus está dizendo isso para nós esta manhã. Você tem sede de Deus? Venha a Ele e beba. Aproveita as oportunidades. Aproveita todas as oportunidades. Tem muita gente que perde a oportunidade. Vamos aproveitar a oportunidade. Eu não sei como tem gente que consegue ficar, né, semanas e semanas, né, sem uma devocional, sem estar num culto, sem estar com os irmãos, sem nada. Não sei como consegue. Não dá. De alguma maneira a gente tem que conseguir, não é? Então nós temos que beber. Temos que beber desta água que Jesus nos dá. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você tem sede? Então venha e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão
rios de água viva. Olha aí, ó. Você quer ter uma vida abundante? Você quer ter uma vida vitoriosa? Você quer ter uma vida gloriosa por causa do Espírito Santo de Deus? Do seu interior vão fluir rios de água viva. Tá? Não é água parada. Né? Água parada pode dar mosquito da dengue, não é? Essa água aqui não é parada, não. É água viva, perene, que circula, que purifica, que abençoa, que destrói as muralhas e abre a passagem para que a gente passe. E a água tem força, não é verdade? Quando tem enchente, né, ela quebra, derruba a parede, derruba a casa, né, leva às vezes a casa junto, não é? Então até isso nós já vimos, né, acontecer, né, a casa indo embora assim inteirinha, não é? A água tem muita força. Mas agora eu quero dizer o seguinte, a força que nós vamos ter são esses rios de água viva, que vão fluir de uma vida cheia do Espírito Santo. Aleluia. Aproveita, aproveita. E o 39. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Quando Jesus diz isso, ainda não tinha acontecido esse derramamento universal do Espírito Santo de Deus. Tinha acontecido ainda, mas ele já estava falando e declarando que tudo aquilo iria ocorrer. Então, quero dizer o seguinte, mesmo quando você não esteja vendo determinada coisa prometida pela palavra já acontecendo, mesmo quando você não viu ainda com esses olhos físicos aqui, declara com os olhos espirituais, amém? Declara que vai ser. E vai tomando posse, como já sendo. Já tomo posse agora. Já tomo posse agora. Ai, mas a resposta está demorando. Não, queridos. Toma posse e vai em plena certeza de fé. Porque a vitória vai ser tua. A vitória vai ser minha. A vitória vai ser de cada um de nós. E todos juntos seremos vitoriosos. E vamos ficar alegres com cada bênção e com cada conquista de cada um. Amém, Jesus? Porque não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor, né, do que pular de alegria. Pular de alegria pela bênção que o Senhor faz. Não é verdade? Então a gente pula de alegria com o outro. Tem gente que não gosta de ver a bênção do outro, não é? Vocês já viram gente assim? Tem gente que não gosta, né? Que faz cara feia, né? Que fala, que legal, faz assim um negócio assim, tipo assim, né? Ele, não eu, né? É a maior besteira que a pessoa pode fazer. Porque nós nos alegramos juntos com cada conquista de cada um, com cada vitória, com cada bênção, e ficamos felizes pelo outro, amém, Jesus? E se o outro conseguiu melhor do que nós, vai servir de exemplo para mim, porque eu quero, né, ser melhor, eu quero beber mais, eu quero que tenha mais rios de água viva fluindo na minha vida. Então isso é motivo de bênção, é motivo de alegria. Quanto mais bênção, melhor. Quanto mais vitórias, melhor. Mais eu vou ficar também edificado e mais eu vou me inspirar. Então é assim que funciona o corpo de Cristo, a família de Deus, amém? Tá? É isso, tá? Então não é para ser uma coisa difícil e complicada, não é? E às vezes a gente complica, né? Não é verdade? Cria um monte de coisa que não precisa, né? A gente fica naquilo que é o simples, mas que é o verdadeiro, aquilo que vai fazer diferença. E vamos nos alegrar, né? E não precisa 20 requisitos para isso, 30 requisitos para aquilo outro, né? 50 requisitos para não sei o quê. Não precisa nada disso, não. Mas precisa do Espírito Santo, para que rios de água viva fluam das nossas vidas. Amém, Jesus? Glória a Deus, tá? Continuando aqui, vamos lá. Ainda em João 17, vamos para o João 17, 22. João 17, 22. Olha só como Cristo fazia. Olha como Cristo declarava antes. Olha só. Dei-lhes a glória que me deste. Opa. Jesus não está falando aqui dos seus discípulos. Aqui ele está falando que já deu a glória. Perceberam? Mas não tinha acontecido ainda nem a obra da cruz. Mas ele já está declarando, irmãos.
dei-lhes a glória que me deste. Para quê? Para que eles sejam um, como nós somos um. Ele já estava declarando aqui a unidade. Porque alguém vai dizer, ué, mas não tinha acontecido nada ainda. Jesus já está falando que deu a glória para que eles sejam um. Porque Jesus já estava declarando sobre a vida deles que eles seriam glorificados juntamente com ele e receberiam o Espírito Santo da promessa. E iriam então evidenciar isso. Então ele afirma algo que ainda não é, como já sendo. Outro momento ele fala, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho dito a vocês. Então ele já declarou que eles estavam limpos, não é? E eles não tinham nem se convertido ainda. Tanto que ele fala para Pedro, olha, quando você se converter, você vai entender tudo que eu estou falando aqui. Mas Pedro não tinha ainda se convertido, ok? Mas ele fala, vocês já estão limpos. Ele nem fala, um dia vocês serão limpos. Não, ele fala, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Acabou, percebem? Jesus nos ensinou como é que confessa a palavra. Eu vou declarando antes. Eu vou tocando a trombeta mesmo antes de chegar lá. Eu não cheguei ainda, mas já toco a trombeta. Glória a Deus. Tá? A gente já faz isso por antecipação. Aquilo que não é, como já sendo. Como já sendo. Eu tomo posse da palavra e acabou. E ninguém vai tirar isso daí. E ninguém vai tirar. Então nós temos que aprender a fazer isso. Amém, Jesus? Tá? Vamos aprender cada dia, né? A estar fazendo isso. Aleluia. Glória a Deus. E aí então, o Senhor Jesus concede-nos o Espírito Santo. Então agora, vamos para Colossenses 3:3. Colossenses 3:3. Olha que interessante. Você sente segurança em Deus? Você sente segurança da experiência que o Senhor te concedeu? Olha só o que está escrito aqui. Pois vocês morreram. Morreram com Cristo. E a vida de vocês, que vocês têm agora pelo poder da ressurreição, está escondida com Cristo em Deus. Aleluias. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, está segura. Tá? Está segura. Ai, tudo aquilo que eu tenho aí nas redes e tudo mais está salvo na nuvem se eu precisar. Aqui vai tão além do que nós podemos imaginar, não é? É a nossa própria vida que está escondida com Cristo em Deus. Está segura. Não está segura numa nuvem, mas está segura no próprio Deus. Tá? Está segura com Ele. Tá? E há um mistério aí, né? Como é possível uma vida espiritual assim, tão ligada a Deus, tão assegurada pelo Senhor, não é? Então são os mistérios de Deus. E a Bíblia declara que podemos ficar tranquilos, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E como a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, nós podemos declarar que nos assentamos no melhor lugar. Efésios 2:6. Efésios capítulo 2, verso 6. Quem achou diz amém. Muita gente ainda não achou. Não, eu estou lendo na tela direto, pastor. Ah, então você já achou, então. Diz assim, Efésios 2:6. Deus nos ressuscitou com Cristo. E com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha aí, ó. A Escritura está dizendo isso, que nós fomos assentados com o Senhor nas regiões celestiais. Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes a gente passa por cima das grandes declarações da palavra sobre a nossa vida. Sabiam disso? Passa por cima, lê assim,
lê assim como algo, ai que legal, né? Olha aí, estamos, né, com Cristo, né? Nas regiões celestiais, Cristo é bom, né? Cristo é maravilhoso e tudo mais, né? Mas não para pensar o que seriam essas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essas regiões celestiais em Cristo Jesus significa toda a sorte de bênçãos espirituais que nos chegam através dessa ligação direta entre o céu e a terra, entre Deus e cada um de nós pelo Espírito Santo. Quando eu falo que rios de água viva vão fluir, esses rios de água viva fluem porque tem ligação direta com o céu, com o Espírito Santo que foi derramado, que vai me revelando todas as coisas e vai me enchendo com o poder do Senhor. Então eu tenho que entender que eu tenho muitas bênçãos, muitas bênçãos. Vamos ver algumas delas? São muitas, mas vamos ver algumas delas. Romanos 8,30. Vamos ver só algumas. Romanos 8,30. Isso dá uma série temática inteirinha. Vivendo nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Né? Dá 8 semanas de ministração. Né? Cada semana você vê uma ou duas bênçãos, porque é muita coisa. Mas vamos só ver um apanhado rápido aqui, no resumo que a própria Escritura faz. Romanos 8,30. No eterno propósito de Deus, ele declara que todo aquele que crê será salvo. Todo aquele que entregar a sua vida a Jesus terá salvação. Todo aquele que experimenta Jesus vai ter o melhor do Senhor para a sua vida. Então, o Senhor diz assim: aos que predestinou, ele também chamou. Primeira coisa, chamado. Você foi chamado pelo Senhor? Amém? Se foi chamado pelo Senhor, então acorda. Fica bem acordado, fica bem vivo. Aproveita o que o Senhor está dando. Ele chamou você. Mas tem gente que sabe que foi chamado, mas não basta ficar aí. Porque aos que chamou também justificou. Justificou pela fé. Justificou porque realmente creu. Justificou porque deu uma experiência genuína com o Senhor. Amém, Jesus? Então, fui chamado e também experimentei a justificação. Fui não só declarado justo, mas também feito justo por causa da obra de Jesus em meu favor. Aleluia. Então, chamado, justificação e depois, aos que justificou, também glorificou. Justifica pela fé, me dá a salvação completa. Me glorifica, me dá a vida abundante de Deus, pelo Espírito Santo. Amém, Jesus? Vocês estão percebendo toda a ligação entre os textos? Tá? A palavra de Deus é assim, você vai ligando, né, um texto ao outro, e vai entendendo, e vai preenchendo todas as lacunas, e vai entendendo todo o propósito de Deus, amém? Tá? É assim. Né? Não é para pegar só um versículo isolado. Claro que tem versículo isolado que por si só já é uma tremenda bênção. Mas eu devo procurar sempre, né, ir além. E eu vou então avaliando, analisando, meditando em vários textos. E vou então ampliando a minha visão, amém? Então faz isso, tá bom? No tempo que não tinha bíblias comentadas, não tinha nada assim, tinha gente que usava o jeito mais simples para fazer as ligações. Ele pegava o texto, não tem referências a outros textos nas próprias bíblias, né? Não tem paralelos e tal e tudo mais. Pelo paralelo a pessoa ia, aí via uma outra coisa no outro livro, aí já aproveitava ali o texto inteiro daquele outro livro, né? A que se reportava. O jeito mais simples, tá? Com as primeiras, né, colocações que eram feitas. Hoje você tem, né, bíblias com tanto comentário, com tanta coisa, não é? Hoje você tem uma sofisticação aí enorme, né? Mas não tinha. Mas mesmo assim, as pessoas já tinham essa noção, né? A palavra de Deus é um todo. Então eu vou explorando, eu vou juntando, eu vou entendendo melhor. Algo que não está falando aqui, está falando em outro lugar, e aí completa o meu entendimento. Amém? Então Deus predestina, estabelece. Qual é a predestinação de Deus aqui? A predestinação dele é que todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Amém? É essa a predestinação.
também Ele chamou, e chama de maneira eficaz, e também justificou, e também glorificou. Aqui é um resumo, tá? Mas você tem muita coisa para ver, né? De maneira específica, desde a nossa adoção em Cristo, não é? Até grandes mistérios que nos são revelados, ok? E isso fica para uma outra série temática, né? Mais para a frente, não é? Que nós podemos, né, explorar bastante isso, todas as bênçãos que temos nas regiões celestiais, amém? Já deixa um gostinho, né? Já deixa um gostinho, opa, né? E tem muita coisa mesmo para nós estarmos explorando. E vamos lá. Marcos 16, 17. Marcos 16, 17. Uma vez que eu estou cheio do Espírito, uma vez que eu fui glorificado com o Senhor e evidencio a vida de Deus, diz a Escritura, estes sinais acompanharão os que crerem. Beleza? Então está dizendo que vai acompanhar. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Glória a Deus. Glória a Deus. 18, o que fala? Pegarão em serpentes. Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos dos doentes e estes ficarão curados. Sinais de dons espirituais. Queridos, quando eu me torno morada do Espírito Santo, na minha vida eu produzo o fruto do Espírito. E eu posso resumir o fruto do Espírito com uma palavra. Qual é essa palavra? Ih, não estão sabendo? Amor. O fruto do Espírito diz a palavra, né? Começa dizendo amor, depois diz as outras coisas. Mas o amor resume tudo. Amém, Jesus? Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, ok? Nisso está o resumo de toda a lei. Jesus resumiu a Torá, né? A Torá com mais de 600 mandamentos, Jesus resumiu aí. Olha, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Onde que estava escrito isso? Estava na própria Torá. O próprio Torá já dizia isso, não é? O que é essa Torá que eu estou falando aqui? É o Pentateuco, é a lei de Moisés, amém? Tudo bem? Ok? Os primeiros livros da lei, quais são mesmo? Gênesis. Isso, tá bom? É o Pentateuco, ok? Pentateuco. Quando vocês verem a expressão exateuco, agora estamos no negócio de vamos para o Hexa, né, na Copa do Mundo, né? Vamos para o Hexa, né? Quando vocês ouvirem exateuco, é o mesmo Hexa aí, tá? Aí quer dizer os 5 primeiros livros da lei mais Josué. Tudo bem? Então já sabem? Então 5 primeiros, Pentateuco, tá? Os 6 primeiros vai ser o exateuco. Então é os 5 primeiros mais Josué. Tudo bem? Aprenderam? Tá? Ou relembraram, né? Às vezes já sabiam, só estão relembrando. Amém? Quem aprendeu agora? Levanta a mão. Isso é. Amém. Glória a Deus. Tá? Quem relembrou agora? Fazia tempo que não falava. Olha aí, mais outros irmãos, né? Então, eu acho muito, né, interessante a gente, né, aproveitar o momento, né? Porque tudo isso é ensino para nós. Então, isso tudo nós precisamos repetir para poder, né, fixar mesmo na nossa mente. Amém? Tá? Mas então vocês viram aqui os sinais que acompanham aos que creem no nome do Senhor? Esses sinais são dons. Quando a vida de Deus passa a vir fazer morada completa, eu sou morada do Espírito Santo, eu vou então amar a Deus e amar ao meu próximo. Tudo que eu for fazer vai ficar dentro disso, ok? Então, eu tenho que compreender isso, que quando eu experimento o amor de Deus, eu tenho o fruto do Espírito, que é o amor. Vou ter realmente uma vida de amor. Sou capacitado para isso, tá?
Então eu vou evidenciar o fruto porque eu vivo no Espírito. Agora, quando eu me entrego ao Espírito Santo, ele me capacita a ser testemunha de Cristo e a destruir as obras do diabo. Então, quando eu falo estes sinais acompanharão os que creem no nome de Jesus, esses sinais, esses dons, é para isso. É para ser uma testemunha fiel de Deus, tá? Testemunha, tá? Mesmo, não só defensor, né? Eu vou defender a minha religião. Deus está pouco se lixando para isso. Deus quer o quê? Testemunhas do Evangelho, tá? Ele quer testemunhas que vivem, que demonstram, que têm fruto e que têm sinais. Então, eu me encho do Espírito, e aí eu vou ter fruto, muito fruto. Eu me encho do Espírito e eu vou ter também sinais, dons, muitos sinais e dons, por causa desta vida que eu tenho em Cristo Jesus. Então, nós precisamos, né, entender isso. E para poder destruir as obras do diabo e ser uma testemunha fiel, eu tenho que ter esse poder em mim. E para ter esse poder em mim, eu tenho que crer nele, me atirar para o Senhor e permitir que Ele me use em toda boa obra, amém? Tá? Então Ele quer usar cada um aqui, com o seu jeito, com o seu perfil, tá bom? Cada um tem uma maneira, não é verdade? Tem gente que só de abraçar o outro, abraça com um amor de Deus tão grande, que a pessoa já se quebranta, não é verdade? Vocês já não viram isso? Não é? Um abraço que transforma, que cura. Já viram isso? Já viram. Não é verdade? Isso é o quê? É o Espírito Santo se manifestando. Tá? É isso. É isso. Tá? Mas tem que ser só grandes coisas que eu vejo. Não, vai ter as grandes que você vai ver. E vai ter as que você não vê tão visivelmente. Mas são tão importantes quanto aquelas outras. Tá bom? São tão importantes quanto. Que tem aquela que todo mundo vê, olha só que maravilha, tal. Mas depois tem aquela hora que é a hora da vida, do dia a dia. A vida quase secreta do dia a dia, não é? E aí, como é que fica? Como é que fica? Não é verdade? Então, tem que ter coerência e tem que ter a presença de Deus em cada momento. Mas creiam que vão ser usados para tudo, tá? Creio que vão ser usados, tá? Falarão novas línguas. Então, orem em línguas estranhas. Orem em mistério, ok? Você não sabe o que você está orando, mas o Espírito Santo sabe e te leva a orar de maneira específica, amém? Tá? Aproveite as oportunidades que o Senhor dá e deixa Ele usar, tá? Mas não tem matemática, tá? Tudo isso que eu estou falando não é uma matemática. É o quê? É se apropriar da palavra de Deus e deixar o Espírito Santo agir, amém? Quando a gente quer fazer matemática, aí dá errado. Aí dá errado. Toda vez que eu faço matemática, em vez de eu me apropriar da bênção de Deus, eu fico só falando assim, você tem que isso, você tem que aquilo. Aí esse tem que não dá certo. Vocês já perceberam isso? Aí você tem que. E aí parece que é nada, nada e nada. É ou não é? Então não, eu tenho que entender a palavra, ter a revelação da palavra, me apropriar da palavra e deixar o Espírito Santo fazer. E Ele faz de maneiras as mais variadas. Amém, Jesus? Tá? E cada um de nós tem a sua experiência própria. Ou vai ter a sua experiência própria com o Senhor. E vai entender isso concretamente. Tá bom? Então, Deus é poderoso e vai realizar muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, agora, como resumo geral de tudo, vamos ler de novo Efésios 2:6. De novo Efésios 2:6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora vamos todos ler juntos? Então vamos ler todos juntos nessa versão aqui então, que está na tela. Vamos lá, 1, 2, 3.
Deus nos ressuscitou com Cristo em celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! É para mim e é para você essa bênção. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Fique em pé comigo agora e vai glorificando a Deus. Fala glória a Deus. Isso aí, tá? Glória a Deus, tá? Isso aí. Olha como é gostoso a gente ir glorificando. É ou não é? Não é? A gente já vai levantando, vai, né? Agora, né? Vai, pode esticar aí, pode esticar, à vontade. Eu já estou esticado aqui. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Então,